Senhor, diante da Tua presença nós nos colocamos neste momento, elevando nossa voz em gratidão e confiança. Nos unimos em oração, declarando que cada palavra do Salmo 34 se torne vida em nossos corações. E enquanto meditamos nesta oração, escreva nos comentários: Senhor, resgata a minha alma. Vamos juntos mergulhar no entendimento completo da palavra. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Pai, que essa seja a verdade de cada dia da nossa vida, que a nossa boca não se acostume a reclamar, não se acostume a murmurar, mas que esteja sempre cheia de louvor. Dá-nos, Senhor, um coração que te exalta não apenas quando tudo vai bem, mas também nos dias de luta. Ensina-nos a ver tua bondade em meio às batalhas, a reconhecer tua presença mesmo nas noites escuras e a declarar com fé que o Senhor é bom em todo o tempo. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Pai amado, queremos que a nossa alegria não esteja em conquistas passageiras, mas em Ti. Que a nossa glória seja o Senhor, que o nosso coração se satisfaça não nas coisas que passam, mas no Deus eterno que permanece. Coloca dentro de nós essa alegria que contagia, que inspira, que fortalece os que estão à nossa volta. Que quando os mansos nos ouvirem, possam também se alegrar, porque verão em nós o reflexo da Tua fidelidade. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Senhor, hoje queremos nos unir em um só espírito, em uma só fé, exaltando o teu nome sobre todas as coisas. Não somos nada sem ti, não somos nada sem a tua presença. Queremos que cada respiro seja um ato de louvor, que cada palavra seja um testemunho da tua grandeza, que cada gesto mostre ao mundo quem tu és. Engrandecer o teu nome é mais do que palavras, é uma vida inteira dedicada a ti. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ó Pai, quantas vezes fomos consumidos pelo medo, paralisados pela ansiedade, sufocados pela preocupação. Mas a tua palavra nos garante que quando te buscamos, o Senhor responde. Responde com paz, responde com direção, responde com livramento. Livra-nos, Senhor, de todos os temores que ainda habitam em nós. O medo de não conseguir, o medo do olhar em ti, a escuridão se dissipa. Que os nossos olhos não se desviem para o caos, não se distraiam com as ameaças, mas permaneçam fixos no teu rosto. Que a tua luz ilumine cada parte da nossa vida, cada canto escondido da nossa alma, cada amanhã, o medo da solidão, o medo do fracasso. Nós entregamos tudo em tuas mãos e confiamos que o Senhor é maior do que qualquer temor. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Pai, sabemos que quando fixamos lembrança que ainda pesa, cada ferida que ainda dói, ilumina, Senhor, e que nunca mais haja confusão em nós, porque quem olha para ti encontra clareza, encontra direção, encontra propósito. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Pai, nos reconhecemos pobres diante de ti, pobres de forças, pobres de soluções, pobres de sabedoria. Mas ainda assim, o Senhor nos ouve. O Senhor inclina os seus ouvidos ao nosso clamor. E não apenas ouve, mas salva. Salva da angústia, salva do desespero, salva do vazio. Hoje, Senhor, queremos depositar toda a nossa angústia em tuas mãos, acreditando que não há dor que tu não possas transformar em esperança. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que promessa poderosa, Pai! Não estamos desprotegidos, não caminhamos sozinhos, o céu se move a nosso favor. O teu anjo nos cerca, nos cobre, nos livra.
Quando o inimigo tenta nos destruir, o teu anjo se interpõe. Quando a escuridão se aproxima, o teu anjo nos protege. Dá-nos um coração que teme o teu nome, porque aqueles que te temem nunca ficam sem livramento. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Pai, queremos provar da tua bondade todos os dias, não apenas ouvir falar, não apenas conhecer de longe, mas experimentar de perto, que a nossa vida seja marcada por essa experiência real com o Senhor. Ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não vemos, mesmo quando o caminho parece incerto. Abençoados são os que confiam em ti, e hoje declaramos que a nossa confiança está firmada apenas no Senhor. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Pai, a tua palavra nos garante que aqueles que te temem não têm falta de nada. Não é que não enfrentem desafios, mas não lhes falta provisão, não lhes falta cuidado, não lhes falta presença. Dá-nos um coração que teme o teu nome, que honra a tua santidade, que reconhece a tua grandeza. Queremos viver debaixo dessa promessa de provisão, sabendo que o Senhor é fiel para suprir cada necessidade. Os filhos dos leões necessitam e passam fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Pai, ainda que o mundo seja marcado pela escassez, ainda que tantos busquem satisfação e não encontrem, nós cremos que em ti não há falta. Em ti encontramos pão, em ti encontramos água viva, em ti encontramos descanso. Ensina-nos a buscar mais a ti do que as coisas deste mundo, porque quando temos a ti, não nos falta nada. Vinde, filhos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Pai, queremos ser filhos que ouvem, filhos que aprendem, filhos que recebem a tua instrução. Ensina-nos o teu temor, porque é ele que nos conduz em sabedoria. Dá-nos ouvidos atentos, corações ensináveis, mentes abertas para receber o teu ensino. Que o temor ao Senhor seja o princípio de todas as nossas decisões. Quem é o homem que deseja a vida, que ama os dias para ver o bem? Senhor, todos desejamos a vida, todos queremos dias bons. Mas a tua palavra nos mostra o caminho. Guarda a nossa boca do mal, guarda os nossos lábios da mentira. Livra-nos das palavras impensadas, das conversas destrutivas, das mentiras que ferem. Dá-nos uma língua santa, que abençoa, que consola, que fortalece. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Pai, queremos nos afastar do mal, não apenas resistir, mas escolher o caminho do bem. Dá-nos discernimento para identificar o mal disfarçado, coragem para rejeitá-lo e força para praticar o bem. Que a nossa vida seja marcada pela busca da paz e não pela guerra. Ensina-nos a ser pacificadores, a levar reconciliação, a estender perdão, a cultivar harmonia. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Que promessa maravilhosa, Pai! Os teus olhos estão sobre nós. Tu nos vês, tu nos conheces, tu nos acompanhas e não apenas vês, mas ouves. Ouves cada oração, cada suspiro, cada lágrima. Não há oração perdida, não há clamor esquecido. O Senhor é atento, o Senhor se importa, o Senhor responde. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Pai, a tua justiça é certa. O mal não prosperará para sempre. A injustiça não terá domínio eterno. O Senhor é justo e a tua face está contra aqueles que persistem no mal. Dá-nos um coração limpo para que a tua face nunca esteja contra nós. Que o nosso prazer seja agradar-te em tudo. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Pai, não clamamos em vão.
Os justos têm o privilégio de serem ouvidos pelo Senhor. Que essa verdade encha nosso coração de fé. Não importa quão grande a angústia, o Senhor é maior. Não importa quão pesada a dor, o Senhor alivia. Não importa quão escuro o vale, o Senhor ilumina. Hoje nos rendemos a Ti, confiando que cada angústia será transformada em vitória. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Pai, que promessa preciosa! O Senhor não rejeita os quebrantados, não despreza os contritos. Pelo contrário, o Senhor se aproxima deles. Hoje entregamos o nosso coração quebrado, as nossas feridas, as nossas dores. Pedimos que o Senhor nos salve, nos restaure, nos levante, porque a Tua presença é refúgio para os que choram, é esperança para os que caem, é força para os que se sentem fracos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Pai, a Tua palavra não esconde a realidade. O justo enfrenta aflições, sim, mas há uma diferença. Ele não está sozinho. O Senhor livra de todas, não de algumas, mas de todas. Cada aflição tem saída, cada luta tem vitória, cada lágrima tem consolo. Essa é a certeza que sustenta a nossa fé. Guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Senhor, que cuidado detalhado o Senhor tem por nós. Nada escapa ao Teu zelo, nada passa despercebido. O Senhor guarda até os ossos, símbolo da estrutura, da base, da sustentação. Isso nos mostra que a nossa vida está guardada em cada detalhe. Somos frágeis, mas o Teu cuidado é perfeito. A malícia matará o ímpio e os que aborrecem o justo serão condenados. Pai, sabemos que o mal cobra seu preço. O ímpio, que persiste em sua maldade, será destruído. Mas nós escolhemos a justiça, escolhemos andar em retidão, escolhemos viver de acordo com a Tua vontade. O Senhor redime a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será condenado. Pai, essa é a conclusão perfeita. Não há condenação para os que confiam em Ti. A nossa alma é redimida, o nosso futuro é seguro, a nossa esperança é eterna. Que essa verdade permaneça em nós, hoje e sempre. Pai amado, continuamos em Tua presença meditando no Salmo 34, deixando que cada palavra seja um alimento para a nossa alma. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Senhor, ensina-nos a louvar quando estivermos cansados, a louvar quando estivermos doentes, a louvar quando estivermos alegres, a louvar quando estivermos em pranto. Que o louvor seja a resposta natural do nosso coração, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque Tu és imutável. Muitas vezes, Senhor, nos acostumamos a Te buscar apenas quando precisamos de algo, quando a dor nos aperta, quando a necessidade bate. Mas a Tua palavra nos convida a um estilo de vida de adoração, um coração que diz: eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. Isso significa que não há dia, não há estação, não há situação em que não haja motivo para Te louvar, porque mesmo em meio ao caos, Tu permaneces fiel. A minha alma se gloriará no Senhor. Pai, que o orgulho humano se quebre dentro de nós. Que não nos gloriemos nas nossas conquistas, naquilo que construímos, no que conquistamos por esforço. Que a nossa glória seja apenas o Senhor, porque tudo o que temos vem de Ti. Tudo o que somos vem de Ti. Tudo o que fazemos só é possível porque o Senhor nos capacita. Que o nosso coração encontre alegria não em coisas, mas em Ti. E o texto continua: os mansos o ouvirão e se alegrarão. Senhor, que a nossa vida seja testemunho, que os mansos, os quebrados, os cansados, ao ouvirem a nossa confissão de fé, sejam fortalecidos,
Que ao contarmos o que o Senhor tem feito, outros também se alegrem. Que a nossa fé desperte fé. Que a nossa alegria desperte alegria. Que a nossa confiança desperte confiança. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Pai, que a nossa oração não seja isolada, que ela se una ao clamor de tantos outros filhos e filhas que te exaltam. Há uma força quando estamos juntos. Há poder quando a igreja se levanta em unidade. Hoje, unimos nossas vozes, nossos corações, nossas mãos, para engrandecer o teu nome. Nada é maior do que o teu nome. Nenhum problema é maior. Nenhuma dor é maior. Nenhuma batalha é maior. O teu nome está acima de tudo. Busquei ao Senhor e ele me respondeu: Pai, essa é a prova viva da tua fidelidade. Cada vez que nos colocamos diante de ti em oração, o Senhor ouve. Não há oração em vão. Talvez não respondas no nosso tempo, talvez não respondas da maneira que esperamos, mas sempre respondes. E a tua resposta é perfeita, é sábia, é justa. Ensina-nos a confiar na tua resposta, mesmo quando ela parece silêncio. Porque até o silêncio é resposta, é cuidado, é amor. E o salmista continua: e livrou-me de todos os meus temores. Pai, quantos de nós vivemos presos pelo medo? O medo do amanhã, o medo da falta, o medo da rejeição, o medo da morte, o medo do fracasso. Mas o Senhor nos chama a uma vida livre do medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. Senhor, inunda o nosso coração com esse amor. Que cada temor seja arrancado pela raiz, que em vez de medo haja confiança, em vez de ansiedade haja descanso, em vez de dúvida haja fé. Olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não ficaram confundidos. Pai, a tua luz dissipa toda a escuridão. Quando olhamos para o mundo, nos sentimos confusos. Quando olhamos para nós mesmos, nos sentimos incapazes. Mas quando olhamos para ti, encontramos luz. Enche os nossos olhos da tua luz. Que o nosso rosto reflita a tua glória. Que os outros vejam em nós não a confusão do mundo, mas a clareza do céu. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Pai, essa é a nossa realidade. Somos pobres diante de ti, pobres de sabedoria, pobres de força, pobres de soluções. Mas o Senhor nos ouve. O Senhor inclina o ouvido para nós, e mais do que ouvir, o Senhor salva. Que a nossa angústia seja colocada diante de ti, que o nosso clamor seja transformado em cântico, que o nosso desespero seja transformado em esperança. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Pai, que promessa maravilhosa! Não estamos sozinhos. O céu se move ao nosso favor. O teu anjo nos cerca, nos guarda, nos livra. Não vemos, mas cremos. Não sentimos, mas sabemos. Há um exército celestial em volta de nós. Dá-nos, Senhor, um coração que teme o teu nome, porque aqueles que te temem têm a promessa de livramento. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Senhor, queremos provar da tua bondade todos os dias. Não apenas ouvir falar, mas experimentar. Queremos provar na oração, na palavra, na vida diária. Que a nossa fé não seja teoria, mas experiência. Bem-aventurado é quem confia em ti, e hoje reafirmamos: a nossa confiança está em ti. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Pai, que promessa poderosa! Nada falta aos que te temem. A tua provisão é perfeita. Não é apenas dinheiro, é paz, é esperança, é fé, é amor. Dá-nos um coração que te honra, que te respeita, que se curva diante de ti, porque esse é o temor que abre portas de provisão. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome,
mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Pai, o mundo busca em tantas fontes e não encontra. Mas nós cremos que em Ti não falta nada. Tu és o pão da vida, Tu és a água viva, Tu és o descanso da nossa alma. Que o nosso coração aprenda a buscar mais a Ti do que qualquer outra coisa. Vinde, filhos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Pai, somos filhos que querem aprender. Ensina-nos o Teu temor. Ensina-nos a respeitar a Tua santidade. Ensina-nos a viver com reverência. Dá-nos ouvidos atentos. Dá-nos corações ensináveis. Dá-nos mentes abertas para receber a Tua instrução. Quem é o homem que deseja a vida, que ama os dias para ver o bem? Senhor, todos desejamos a vida, mas Tu nos mostras o caminho. Guarda a língua do mal, os lábios da mentira. Afasta-nos de palavras que ferem, de conversas que destroem, de mentiras que mancham. Dá-nos uma língua santa que edifica, que consola, que fortalece. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Pai, queremos ser instrumentos de paz. Afasta-nos do mal, livra-nos da tentação, guia-nos no caminho do bem. Que a nossa vida seja marcada não pela divisão, mas pela reconciliação, não pela guerra, mas pela paz. Ensina-nos a ser pacificadores. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Senhor, essa é a certeza que nos sustenta. Os Teus olhos estão sobre nós, os Teus ouvidos atentos. Não estamos esquecidos, não estamos sozinhos. Tu nos vês, Tu nos ouves, Tu nos amas. Pai, permanecemos diante da Tua palavra e do Salmo 34, mergulhando mais fundo em cada promessa, em cada revelação que transforma a nossa alma. Quando o salmista declara que a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles, entendemos que a Tua justiça não falha. O mal pode prosperar por um tempo, pode até parecer vitorioso por alguns instantes, mas diante de Ti, ele não permanece. Senhor, ensina-nos a viver na retidão, a não compactuar com a injustiça. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Pai, aqui está o segredo do coração justo. Não é a ausência de problemas, não é uma vida sem aflições, mas é a certeza de que existe um ouvido atento no céu. Ensina-nos a clamar, ensina-nos a não desistir de buscar. Ensina-nos a confiar que cada oração chega ao Teu trono. Não importa se o clamor é feito em voz alta ou em silêncio, não importa se vem com lágrimas ou com suspiros, o Senhor ouve. E mais do que ouvir, o Senhor responde-o. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Pai, que promessa de esperança, o Senhor não despreza o quebrantado, não rejeita o contrito. Pelo contrário, é justamente nesses corações que o Senhor se aproxima. Hoje apresentamos os pedaços do nosso coração diante de Ti. As feridas que carregamos, os traumas que acumulamos, as dores que ainda nos marcam. Entregamos tudo em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é especialista em restaurar. O Senhor pega os cacos e muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Senhor, quantas vezes acreditamos que ser justo nos pouparia das lutas, mas a Tua palavra nos mostra que a justiça não elimina as aflições, apenas nos garante companhia e livramento em cada uma delas. Senhor, dá-nos um coração resiliente. Quando a aflição bater à porta, que não sejamos tomados pelo desespero, mas que lembremos desta promessa. O Senhor nos livra de todas, não algumas, não poucas, mas todas. Cada aflição tem um fim, e o fim é: guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Pai, aqui vemos o cuidado detalhado do Senhor.
O Senhor não guarda apenas o todo, mas cada parte. O Senhor guarda os ossos, a estrutura, a base da nossa vida. Isso nos mostra que nada passa despercebido. O teu zelo é completo, o teu cuidado é perfeito, o teu amor é minucioso. Mesmo nos detalhes que não percebemos, o Senhor está guardando, sustentando, protegendo. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão condenados. Pai, sabemos que o mal é um caminho de autodestruição. Aquele que escolhe a malícia, colhe a morte. Aquele que persegue o justo se condena por suas próprias escolhas. Mas nós escolhemos a vida, escolhemos o bem, escolhemos seguir os teus caminhos. Guarda o nosso coração de qualquer raiz de malícia. O Senhor redime a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Pai, essa promessa é o selo do Salmo 34. A nossa alma é redimida pelo Senhor. O inimigo pode acusar, o mundo pode apontar, mas a condenação não recai sobre aqueles que confiam em Ti. O sangue de Jesus nos redime, a Tua graça nos alcança, a Tua misericórdia nos cobre. Não somos perfeitos, mas somos guardados. Não somos impecáveis, mas somos redimidos, e essa redenção é eterna. Senhor, ao olhar para este salmo como um todo, percebemos que ele é um convite a viver em confiança, em temor, em adoração. Ele começa com um louvor constante e termina com a certeza da redenção. Ele mostra a realidade das aflições, mas também revela o poder do livramento. Ele fala da proximidade do Senhor com os quebrantados e da justiça contra os ímpios. Ele nos ensina a viver com a boca guardada, com o coração ensinável, com a vida voltada para o bem. Pai, que cada palavra do Salmo 34 se transforme em prática em nossa vida. Que o louvor esteja sempre em nossa boca. Que a nossa confiança esteja sempre em Ti. Que o nosso coração esteja sempre quebrantado. Que os nossos olhos estejam sempre fixos em Ti. Que a nossa vida seja testemunho vivo da Tua bondade. Hoje, Senhor, levantamos esta oração em unidade, declarando que não viveremos guiados pelo medo, mas pela confiança. Não viveremos marcados pela aflição, mas pelo livramento. Não viveremos presos à malícia, mas à justiça. Não viveremos carregando condenação, mas celebrando redenção. O Senhor é o nosso Deus, e a nossa vida está em Tuas mãos. Pai, ajuda-nos a lembrar diariamente que provar e ver a Tua bondade é um convite para todos os dias. Que possamos acordar e dizer: hoje eu provarei da bondade do Senhor. Que possamos encarar os desafios e dizer: hoje eu verei o livramento do Senhor. Que possamos enfrentar o desconhecido e dizer: hoje eu confiarei no Senhor. Que essa seja a confissão que molda a nossa vida. E quando a ansiedade tentar nos sufocar, lembra-nos da promessa de que os justos clamam e o Senhor os ouve. Quando o coração estiver quebrado, lembra-nos de que o Senhor está perto. Quando a aflição parecer insuportável, lembra-nos de que o Senhor nos livra de todas. Quando o inimigo tentar acusar, lembra-nos de que o Senhor redime a alma dos seus servos. Senhor, que cada pessoa que ora conosco neste momento seja alcançada por essa verdade. Que não haja coração que saia vazio, que não haja mente que saia confusa, que não haja vida que saia sem esperança. Que todos experimentem a Tua presença viva, transformadora e redentora. E assim como o salmista, queremos declarar com convicção: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Essa não será apenas uma frase, será um estilo de vida. Uma vida de louvor, de confiança, de temor, de esperança. Porque sabemos que Tu és fiel. Senhor amado, continuamos diante de Ti, mergulhados no Salmo 34, deixando que cada palavra seja plantada fundo em nossos corações, como semente viva que dará fruto no tempo certo. Declaramos novamente:
Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente em minha boca. Pai, faz do nosso coração um altar constante, que não precisemos de circunstâncias favoráveis para te adorar, mas que o louvor seja o ar que respiramos, a música que nunca cessa dentro de nós. Ensina-nos a viver a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Pai, guarda-nos da vaidade e do orgulho que nos levam a gloriar-nos em nós mesmos. Que toda glória seja tua, que todo reconhecimento volte para ti, e que, ao testemunharmos o que tens feito em nossas vidas, outros sejam edificados, os mansos se alegrem e vejam que há esperança para eles também. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Senhor, não queremos exaltar o teu nome sozinhos. Queremos ser parte de uma multidão que levanta um clamor de louvor, que enche os céus com adoração, que se une em um só propósito, glorificar o teu santo nome. Que a nossa vida seja um convite para que outros também exaltem a ti. Que o nosso testemunho seja um chamado para a adoração coletiva. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Pai, o testemunho do salmista é também o nosso. Quantas vezes, em meio ao medo e à incerteza, nos voltamos para ti e encontramos resposta. Quantas vezes, diante da ansiedade, o teu Espírito trouxe paz. Quantas vezes, quando tudo parecia perdido, o teu livramento chegou. Livra-nos, Senhor, não apenas dos medos externos, mas dos medos internos que nos paralisam, que nos roubam a fé, que nos fazem esquecer das tuas promessas. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Pai, que os nossos olhos estejam sempre fixos em ti, porque quando olhamos para o Senhor, a escuridão perde sua força, a confusão se desfaz, a esperança nasce novamente. Ilumina o nosso rosto com a tua glória, que os outros vejam em nós não desespero, mas confiança, não derrota, mas fé, não medo, mas esperança. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Pai, aqui estamos como pobres diante de ti, reconhecendo nossa dependência. Somos carentes da tua graça, da tua misericórdia, da tua intervenção. Mas temos a certeza de que o Senhor nos ouve. Inclina os teus ouvidos, Senhor, e salva-nos das angústias que nos cercam. Transforma lágrimas em cânticos, transforma o peso em leveza, transforma a dor em força. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Senhor, que promessa de segurança! Não caminhamos sozinhos, não enfrentamos a vida sem proteção. Há anjos ao nosso redor, enviados por ti para nos guardar. Não vemos com os olhos naturais, mas cremos pela fé. Dá-nos um coração que te teme, porque os que te temem vivem debaixo dessa cobertura celestial. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Pai, queremos provar da tua bondade todos os dias. Queremos viver experiências reais contigo. Queremos sentir no íntimo do nosso ser que tu és bom. E felizes são os que confiam em ti, porque mesmo no deserto encontram maná, mesmo na seca encontram água, mesmo na luta encontram vitória. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Pai, que o nosso coração seja cheio do temor santo, que nos leva a reverenciar a tua presença, a andar em santidade, a buscar sempre agradar a ti. Porque aqueles que te temem não têm falta de nada. O Senhor é o pastor que supre, é o pai que cuida, é o amigo que sustenta. Os filhos dos leões necessitam e passam fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Senhor, até o leão, símbolo de força, enfrenta necessidade. Mas aqueles que te buscam encontram plenitude.
queremos ser buscadores da tua presença, sedentos da tua palavra, famintos da tua justiça, porque em ti encontramos tudo. Vinde, filhos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Pai, queremos ser filhos ensináveis. Tira de nós a arrogância que nos impede de aprender. Dá-nos humildade para receber a tua instrução. Ensina-nos o caminho da reverência. Ensina-nos a andar em sabedoria. Ensina-nos a viver de modo que a nossa vida seja reflexo do teu temor. Quem é o homem que deseja a vida, que ama os dias para ver o bem? Senhor, todos desejamos uma vida plena, todos ansiamos por dias bons, e o Senhor nos mostra o caminho. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar em engano. Pai, livra-nos das palavras impensadas, dos discursos destrutivos, das mentiras sutis. Santifica a nossa boca, que a nossa língua seja fonte de bênção e não de maldição. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Senhor, dá-nos coragem para rejeitar o mal, sabedoria para escolher o bem e força para perseguir a paz. Queremos ser construtores de pontes e não de muros, pacificadores e não fomentadores de guerra. Que a paz seja o sinal dos teus filhos em meio a um mundo de conflito. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Pai, essa promessa nos dá segurança. Tu nos vês, tu nos ouves, tu nos conheces. Nada do que passamos é invisível diante de ti. Nenhuma lágrima cai sem que o Senhor saiba. Nenhuma oração se perde no vento. Os teus olhos estão sobre nós e os teus ouvidos atentos ao nosso clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Pai, a tua justiça prevalece. O mal não terá a última palavra. Os ímpios podem prosperar por um tempo, mas a sua memória não permanecerá. O Senhor é justo e a justiça se manifestará no tempo certo. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Senhor, que promessa maravilhosa! Não clamamos em vão. O nosso clamor alcança o teu trono, e o Senhor responde com livramento. Não há angústia tão profunda que o teu braço não alcance. Não há desespero tão grande que a tua voz não acalme. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Pai, a tua presença é o nosso refúgio. Quando o coração está despedaçado, o Senhor se aproxima. Quando o espírito está contrito, o Senhor levanta. Não precisamos nos apresentar fortes diante de ti, porque tu és a nossa força. Basta chegarmos como estamos e o Senhor nos acolhe. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Senhor, essa palavra é consolo e esperança. Não seremos poupados das aflições, mas seremos sustentados em todas elas. O Senhor é o nosso livramento, o nosso socorro, a nossa vitória. Guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Pai, tua proteção é completa. O Senhor cuida do todo e cuida dos detalhes. O Senhor guarda a estrutura da nossa vida, o fundamento, a base. Nada é deixado ao acaso. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão condenados. Senhor, o caminho do mal é autodestrutivo. Dá-nos um coração limpo, livre de malícia. Que não sejamos seduzidos pela injustiça, mas firmados na verdade. O Senhor redime a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Pai, essa é a vitória final. A nossa alma é redimida pelo Senhor. A condenação não recai sobre nós, porque confiamos em Ti. A cruz nos garante redenção, a ressurreição nos garante vitória, a Tua graça nos garante eternidade. E assim, Senhor, ao olharmos para cada versículo do Salmo 34, recebemos consolo, direção
e esperança. Que essa palavra seja vida em nós, que transforme o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar, o nosso modo de viver. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Essa será nossa confissão diária, o nosso compromisso eterno, a nossa alegria constante. Senhor, continuamos meditando no Salmo 34, deixando que cada palavra se torne oração, cada promessa se torne declaração de fé, cada versículo se torne vida em nós. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente em minha boca. Pai, queremos que esse seja o ritmo do nosso coração, que não haja dia em que o louvor não seja pronunciado, que não haja situação em que a nossa boca não se lembre de engrandecer o teu nome. Dá-nos um coração grato, capaz de encontrar motivos. Minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Senhor, ensina-nos a não buscar glória nos aplausos, no reconhecimento, no sucesso humano. Que a nossa glória seja sempre o Senhor, porque tudo o que temos vem de Ti. Tudo o que somos é obra Tua. Que os mansos, ao ouvirem o nosso testemunho, encontrem motivo para se alegrar, porque verão que o Senhor é fiel. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Pai, este convite do salmista é também o nosso chamado. Não queremos apenas louvar sozinhos, mas convidar outros a exaltar o teu nome conosco. Queremos ser instrumentos que reúnem pessoas para te glorificar. A nossa vida, Senhor, deve ser um reflexo que convida os outros à adoração. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Pai, muitas vezes somos dominados por medos silenciosos que corroem por dentro. Medo do amanhã, medo de falhar, medo de perder. Mas o teu socorro nos liberta desses temores. Senhor, quando buscarmos a Ti, lembra-nos de que a resposta já está garantida, porque o Senhor nunca deixa de ouvir os que o buscam com sinceridade. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Senhor, só há clareza quando os nossos olhos estão fixos em Ti. O mundo nos confunde, as opiniões nos desorientam, as circunstâncias nos abalam. Mas quando olhamos para Ti, encontramos luz, e a luz dissipa a confusão. Que o nosso rosto seja iluminado pela Tua glória, e que nunca sejamos envergonhados por confiar no Teu nome. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Pai, reconhecemos a nossa pobreza diante de Ti. Somos pobres de recursos, pobres de soluções, pobres de força, mas ricos quando clamamos a Ti. E o Senhor, em Tua misericórdia, sempre ouve e salva. Toma as nossas angústias hoje, Senhor, e transforma em testemunhos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que segurança maravilhosa, Pai! Ainda que os olhos naturais não vejam, sabemos que há exércitos celestiais ao nosso redor. Não caminhamos desprotegidos, não estamos sozinhos. A cada passo, a cada respiração, os Teus anjos estão acampados ao nosso redor. Dá-nos um coração reverente, porque o temor ao Senhor é a chave para essa proteção. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Senhor, queremos provar mais de Ti a cada dia. Não apenas conhecer de ouvir falar, mas experimentar de fato. Queremos provar da Tua fidelidade, da Tua bondade, da Tua graça. Queremos viver experiências que nos marquem profundamente, de forma que jamais duvidemos de quem Tu és. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Pai, o Teu temor não é medo, que afasta, mas reverência que aproxima. É respeito, é obediência, é entrega. Ensina-nos a viver em temor santo, porque a promessa é clara. Nada falta àqueles que vivem nesse temor.
Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Senhor, o mundo confia na própria força, mas até o mais forte se esgota. Nós, porém, confiamos em Ti e sabemos que nada nos falta quando Te buscamos. Vinde, filhos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Pai, queremos ser filhos obedientes, atentos à Tua instrução. Ensina-nos a andar com sabedoria, a viver com reverência, a ter corações ensináveis diante de Ti. Quem é o homem que deseja a vida, que ama os dias para ver o bem? Senhor, todos queremos dias bons, todos queremos vida plena. E o caminho está diante de nós. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem engano. Pai, guarda a nossa boca, que ela não seja instrumento de destruição, mas de vida. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Pai, queremos viver longe do mal, não apenas resistindo, mas ativamente escolhendo o bem. Dá-nos força para buscar a paz, mesmo quando parece mais fácil ceder à guerra. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Senhor, essa é a nossa segurança. Tu nos vês, Tu nos ouves, Tu nos guardas. Não estamos esquecidos, não estamos abandonados. Cada clamor é ouvido, cada oração é registrada diante de Ti. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para apagar da terra a memória deles. Senhor, não queremos estar no lado errado da Tua justiça. Guarda-nos para que não cedamos ao mal, para que não sejamos seduzidos pelo pecado. Que os nossos caminhos sejam retos diante de Ti. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Pai, que nunca nos falte fé para clamar, que nunca nos falte confiança para crer que o Senhor responde. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Pai, não precisamos fingir força diante de Ti, porque Tu nos amas exatamente como estamos. Aproxima-te de nós em nossa fraqueza e salva-nos em nosso quebrantamento. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Senhor, lembramos desta promessa, que ela esteja sempre em nossa mente quando as aflições chegarem. Porque elas virão, mas o Teu livramento também virá. Guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Senhor, esse cuidado nos dá descanso. Nada acontece fora da Tua vigilância, nada acontece sem o Teu conhecimento. A malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. Pai, livra-nos de qualquer raiz de malícia. Guarda-nos para que o nosso coração seja puro e livre de ódio. Senhor, redime a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Pai, que essa seja a verdade que fecha nosso coração com chave de ouro. Somos redimidos, somos livres, somos salvos. E assim, Senhor, cada palavra do Salmo 34 se cumpre em nós. Cada versículo é um tijolo que constrói a nossa confiança. Cada promessa é uma âncora que segura a nossa alma. Cada instrução é uma luz para o caminho. Senhor, permanecemos diante da Tua palavra no Salmo 34, permitindo que cada versículo se torne vida, que cada linha seja oração e que cada promessa seja esperança firme em nosso coração. Declaramos mais uma vez: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente em minha boca. Pai, que essa seja a nossa confissão diária, não apenas em momentos de vitória, mas também nas horas de dor. Que o louvor nunca seja condicionado às circunstâncias, mas sustentado pela certeza do Teu. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Senhor, guarda-nos do orgulho que busca glória para si mesmo. Ensina-nos a gloriar somente em Ti, a reconhecer que tudo o que temos e tudo o que somos vem das Tuas mãos.
Que a nossa vida seja testemunho vivo, que inspire alegria naqueles que nos cercam. Que os mansos, os cansados, os abatidos, ao ouvirem nossas palavras, possam ser fortalecidos pela alegria que vem do Senhor. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Pai, queremos ser instrumentos que convidam outros à adoração. Que a nossa vida seja um chamado constante para que todos ao nosso redor se unam a nós em louvor. Senhor, que a nossa boca nunca engrandeça problemas ou medos mais do que engrandece o teu nome. Que o teu nome seja maior do que tudo o que enfrentamos. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Pai, cada vez que dobramos os joelhos, cada vez que clamamos, a resposta vem do céu. Mesmo quando não vemos imediatamente, sabemos que a resposta já foi liberada. Livra-nos, Senhor, dos temores que insistem em nos aprisionar. Que cada ansiedade seja trocada por confiança, cada medo seja vencido pela fé, cada insegurança seja substituída pela certeza da tua presença. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Senhor, quantas vezes tentamos olhar para nós mesmos em busca de força e nos frustramos? Quantas vezes olhamos para os outros em busca de apoio e nos decepcionamos? Mas quando olhamos para ti, sempre encontramos luz. Que a nossa face reflita a tua glória, que nunca sejamos confundidos por confiar em ti, porque tu és fiel. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Pai, aqui está a nossa posição, pobres de nós mesmos, dependentes de ti. Mas temos a certeza de que o Senhor ouve o clamor dos humildes. Inclina os teus ouvidos a nós, Senhor, e salva-nos das angústias que tentam nos sufocar. Que cada lágrima seja colhida, que cada oração seja respondida, que cada angústia seja transformada em vitória. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Senhor, somos gratos porque não caminhamos sozinhos. O teu anjo nos acompanha, nos cobre, nos protege. Ainda que não vejamos, sabemos que há uma presença celestial ao nosso redor. Que o nosso coração viva em temor santo diante de ti, porque esse é o segredo da proteção que vem do alto. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Pai, queremos viver experiências reais contigo. Queremos provar da tua bondade. Queremos sentir no íntimo da alma que tu és bom. Não queremos viver de relatos alheios. Queremos ter os nossos próprios testemunhos. Que a nossa confiança esteja firmada em ti e que essa confiança nos torne bem-aventurados. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Senhor, essa promessa é um tesouro para nós. Nada falta àqueles que vivem em reverência diante de ti. Ainda que o mundo fale em escassez, a tua palavra nos garante abundância. Ensina-nos a viver nesse temor santo que nos aproxima do teu coração. Os filhos dos leões necessitam e passam fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Pai, até os mais fortes deste mundo falham, mas aqueles que te buscam encontram plenitude. Queremos ser encontrados na tua presença todos os dias. Ensina-nos a buscar a ti antes de qualquer coisa, porque em ti está a nossa provisão. Vinde, filhos, ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Pai, queremos ser filhos obedientes. Dá-nos ouvidos atentos, dá-nos humildade para aprender, dá-nos disposição para obedecer. Ensina-nos a andar nos teus caminhos com reverência e amor. Quem é o homem que deseja a vida, que ama os dias para ver o bem?
Senhor, todos queremos viver bem, todos queremos dias de paz, e o Senhor nos mostra o caminho. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar em engano. Pai, santifica a nossa boca, que cada palavra que sai de nossos lábios seja de edificação, de consolo, de esperança. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Senhor, queremos escolher o bem todos os dias, mesmo quando o mal parece mais fácil. Dá-nos força para procurar a paz, ainda que o mundo insista em guerra. Que sejamos pacificadores, instrumentos de reconciliação, mensageiros da paz que vem do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Pai, que promessa preciosa! Não estamos invisíveis diante de ti. Os teus olhos nos veem, os teus ouvidos nos escutam. Tu nos conheces por inteiro e te importas com cada detalhe da nossa vida. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Pai, sabemos que a tua justiça é certa, o mal não prevalecerá para sempre. Os que insistem em trilhar o caminho da injustiça serão julgados. E nós, Senhor, escolhemos andar na tua verdade. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Senhor, não nos deixes esquecer dessa promessa, que nos momentos mais difíceis o nosso coração se lembre. O Senhor ouve, o Senhor livra, o Senhor responde. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Pai, o Senhor não rejeita a fragilidade, não despreza as lágrimas. Pelo contrário, o Senhor se aproxima dos quebrantados. Aproxima-te de nós, Senhor, e salva-nos quando o nosso espírito estiver abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Pai, essa é a âncora da nossa fé. As aflições virão, mas o livramento também. Não algumas, não poucas, mas todas. Que essa promessa nos sustente em cada batalha. Guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Senhor, o teu cuidado é minucioso. Nada em nós passa despercebido aos teus olhos. Guarda-nos em cada detalhe, em cada passo, em cada decisão. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão condenados. Senhor, guarda-nos da malícia, que nunca sejamos seduzidos pela injustiça, que nunca alimentemos ódio em nosso coração. O Senhor redime a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Pai, essa é a vitória que temos em Cristo. Somos redimidos, somos livres, somos salvos. A condenação não nos alcança, porque a cruz já pagou o preço e o sangue já nos cobriu. Assim, Senhor, cada palavra do Salmo 34 é para nós vida, esperança e fortaleza. Que esse salmo nunca seja apenas lido, mas vivido. Que seja lembrança diária de que Tu és bom, de que Tu nos guardas, de que Tu nos livras, de que Tu nos redimes. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o Teu louvor estará sempre em nossa boca. Senhor, seguimos em oração e meditação no Salmo 34, permitindo que cada linha seja mais que letra, mas espírito e vida dentro de nós. Declaramos de novo: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente em minha boca. Pai, dá-nos um coração que não se cala diante da tua grandeza, uma boca que não se fecha diante da tua fidelidade, uma vida que não se esconde da tua luz. Que o louvor não seja apenas som, mas postura, não apenas palavra, mas testemunho. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Senhor, queremos que a nossa vida seja um reflexo tão puro da Tua graça que, ao ouvirem o nosso testemunho, os que estão cansados e aflitos encontrem alegria. Não queremos gloriar-nos no que conquistamos, mas no que o Senhor é.
Que a nossa alma se satisfaça em Ti, porque em Ti está a verdadeira alegria. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o Seu nome. Senhor, queremos ser proclamadores do Teu nome. A nossa oração não é apenas individual, é coletiva. Convidamos cada vida que nos escuta, cada coração que nos acompanha, a se unir conosco na exaltação do Teu santo nome. Que o Teu nome seja maior do que o medo, maior do que a dor, maior do que as incertezas. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Pai, o medo é um peso que rouba a alegria, sufoca a esperança, paralisa a fé. Mas a Tua palavra declara que quando Te buscamos, somos livres de todos os temores. Senhor, livra-nos do medo do futuro, do medo da perda, do medo da solidão, do medo da rejeição. Que o Teu amor perfeito lance fora todo medo e que a confiança em Ti seja a base sobre a qual caminhamos. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Senhor, quando olhamos para as circunstâncias, ficamos confusos. Quando olhamos para dentro de nós, ficamos inseguros. Mas quando olhamos para Ti, encontramos clareza. Pai, ilumina o nosso rosto com a Tua presença. Que nunca sejamos confundidos por confiar em Ti, mas que sejamos sempre fortalecidos pela Tua fidelidade. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Pai, nos apresentamos como pobres diante de Ti, dependentes de Tua graça. O nosso clamor não é ignorado, porque o Senhor é Deus que ouve. Inclina os Teus ouvidos, Senhor, e salva-nos das angústias que nos cercam. Transforma desespero em esperança, transforma dor em testemunho, transforma fraqueza em força. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Pai, que promessa poderosa! Não estamos sozinhos. Há anjos ao nosso redor enviados pelo Senhor para nos guardar. Ainda que os olhos naturais não vejam, sabemos pela fé que há uma proteção constante. Dá-nos temor santo, porque é o temor do Senhor que atrai essa guarda celestial. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Senhor, queremos provar mais da Tua bondade a cada dia. Queremos viver experiências que nos marquem, que nos lembrem sempre de que Tu és bom. Bem-aventurado é o homem que confia em Ti, porque nele não há vazio, não há perda que roube a fé, não há escuridão que apague a luz. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Pai, a reverência é o caminho da abundância. Não abundância de coisas apenas, mas abundância de paz, abundância de esperança, abundância de força. Dá-nos um coração que Te honra, que Te respeita, que se curva diante da Tua grandeza. Os filhos dos leões necessitam e passam fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Senhor, o mundo exalta a força, mas até a força humana falha. Nós escolhemos buscar a Ti, porque sabemos que em Ti há plenitude. Ensina-nos a buscar-te antes de qualquer coisa, a colocar a Tua presença acima de qualquer necessidade. Vinde, filhos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Pai, queremos ser filhos ensináveis, filhos que não resistem à Tua instrução. Ensina-nos o temor santo que nos conduz em sabedoria. Ensina-nos a caminhar de forma que cada passo seja reverência, que cada decisão seja marcada pelo respeito à Tua santidade. Quem é o homem que deseja a vida, que ama os dias para ver o bem? Senhor, todos nós desejamos dias bons, mas o caminho está em Tuas instruções. Guarda a Tua língua do mal e os Teus lábios de falarem engano. Pai, santifica a nossa boca, que as nossas palavras sejam de vida e não de morte, que edifiquem e não destruam, que consolem e não firam. Aparta-te do mal e faze o bem.
procura a paz e segue-a. Senhor, dá-nos força para rejeitar o mal, coragem para escolher o bem, disposição para buscar a paz. Que a paz seja a marca dos teus filhos em meio ao caos. Que sejamos conhecidos como aqueles que trazem reconciliação, que espalham perdão, que vivem pela paz que vem do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Senhor, essa é a certeza que carrega a nossa fé. Tu nos vês, tu nos ouves, tu nos conheces. Nenhum detalhe escapa ao teu olhar, nenhum clamor é esquecido. Tu és o Deus que se importa, que acolhe, que responde. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Pai, a justiça está em tuas mãos. Não precisamos temer os que fazem o mal, porque a tua face está contra eles. O mal não prospera eternamente, a injustiça não governa para sempre. O Senhor é justo, e no tempo certo a tua justiça se manifesta. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Senhor, não clamamos em vão. A nossa voz alcança o céu e o Senhor responde com livramento. A angústia não é o fim, a resposta vem, o socorro chega. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Pai, como é bom saber que não precisamos esconder as nossas fragilidades diante de Ti. O Senhor está perto dos quebrantados, o Senhor não rejeita os feridos. Pelo contrário, o Senhor salva, restaura, levanta. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Senhor, essa é a promessa que nos sustenta no meio da tempestade. Sabemos que as aflições virão, mas também sabemos que cada uma delas tem um livramento preparado pelo Senhor. Guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Senhor, o teu cuidado é tão detalhado que nada em nós passa despercebido. Tu guardas nossa estrutura, nossa base, nosso fundamento. Isso nos mostra que estamos completamente seguros em tuas mãos. A malícia matará o ímpio e os que aborrecem o justo serão condenados. Pai, livra-nos de qualquer raiz de malícia. Que nunca sejamos dominados pelo ódio, que nunca alimentemos rancor, que nunca permitamos que a injustiça nos contamine. O Senhor redime a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Pai, aqui está a nossa vitória. Somos redimidos pelo Senhor. O inimigo não pode nos condenar, o mundo não pode nos acusar, porque o Senhor já nos justificou. Assim, Senhor, o Salmo 34 é para nós um mapa de confiança, um cântico de esperança, uma oração de entrega. Cada versículo é um convite para louvar, para confiar, para temer, para viver na justiça. Que essa palavra seja tatuada em nossa alma, que seja lembrada nos dias bons e nos dias maus, que seja proclamada como bandeira de fé diante do mundo. Senhor, terminamos esta meditação do Salmo 34, prostrados diante da Tua Majestade, reconhecendo que sem Ti nada somos, mas contigo temos tudo. Declaramos mais uma vez com toda a força da nossa alma: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente em minha boca. Que esta seja a nossa verdade diária, que nunca mais a murmuração domine os nossos lábios, mas que cada palavra seja fruto de gratidão, confiança e esperança. Pai, ao longo desta oração entendemos que a nossa glória está somente em Ti. Não são as nossas vitórias, não são as nossas conquistas, não são os aplausos humanos que nos sustentam. É a Tua mão que nos guia, é a Tua presença que nos fortalece, é o Teu Espírito que nos dá vida. Queremos viver como testemunhas do Teu amor, como cartas vivas que inspiram os mansos e os cansados a se alegrarem em Ti. Unimo-nos em um só clamor. Engrandecemos o Teu nome. Exaltemos juntos a Tua grandeza. Proclamemos ao mundo que Tu
és bom. A cada dia, Senhor, queremos buscar a tua face e confiar que o Senhor responde. Livra-nos dos nossos temores, liberta-nos das nossas angústias, enche-nos de coragem para enfrentar a vida com os olhos fixos em ti. Sabemos, Senhor, que o nosso clamor nunca é em vão. O Senhor se aproxima dos quebrantados. O Senhor ouve os justos. O Senhor guarda cada detalhe da nossa vida. O Senhor redime a nossa alma. Não há condenação para os que confiam em ti. Não há acusação que prevaleça. Não há mal que vença. Somos teus. Somos guardados, somos sustentados, somos salvos. Por isso, neste momento, entregamos a ti o nosso coração por inteiro. Recebe as nossas lágrimas, recebe a nossa fé, recebe a nossa entrega. Que cada palavra do Salmo 34 seja selada dentro de nós como verdade eterna, que possamos provar e ver a tua bondade todos os dias, que possamos experimentar o teu cuidado em cada passo, que possamos viver a tua redenção em cada respiração. E agora, diante da tua presença, levantamos um clamor profundo, que toda vida que acompanhou esta oração seja marcada pelo teu amor. Que nenhuma pessoa saia vazia, que nenhum coração saia confuso, que nenhuma alma saia sem esperança. Pai, visita cada lar, transforma cada ambiente, enche cada coração com paz, força e certeza de que tu és Deus que guarda, que protege e que salva. E para você que ora conosco, se esta palavra tocou a sua vida, declare nos comentários qual versículo do Salmo 34 mais falou ao seu coração, para que juntos possamos fortalecer ainda mais nossa fé. Deixe também o seu amém como selo de concordância, porque cada declaração de fé tem poder. Se esta oração te edificou, curta este vídeo agora mesmo para que a mensagem alcance ainda mais pessoas que precisam ser lembradas do cuidado de Deus. Compartilhe com aqueles que você ama, para que eles também recebam esperança. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar caminhando conosco em orações e mensagens que fortalecem a alma todos os dias. Glória ao teu nome, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa confiança e a nossa vida. Bendiremos a ti em todo o tempo, porque tu és fiel agora e para sempre. Amém.